Para ser candidato à presidência da Câmara. O tempo voou, tornando-nos um movimento caracterizado por um crescimento exponencial em indivíduos e em ideias. Enfatizamos a participação de todos os militantes e simpatizantes na vida do partido e da sociedade, o reforço da democracia interna do partido, a autonomia da ação do partido relativamente à ação autárquica. Defendemos Braga como um concelho protagonista de uma nova centralidade, uma cidade com todos e para todos, assim como defendemos as pessoas e as suas necessidades como a segurança, a saúde, a educação, a cultura, o emprego, o urbanismo, o ambiente, o desporto, o turismo e o lazer. Salientamos a importância da diplomacia económica, da captação, da fixação de setores económicos geradores de emprego qualificado, reconhecendo um papel preponderante aos mais jovens, garantindo uma aposta no futuro sem descurar a coesão social. Atingimos um nível de maturidade política elevado e por isso a promoção destes debates, conferências, são para nós absolutas necessidades. Contamos hoje com a presença de uma personalidade inigualável no panorama político nacional. Advogado, escritor, com mais de uma dezena de livros publicados, 3 vezes, ministro em diversos governos, presidente da Assembleia da República, presidente do Partido Socialista, são papéis que desempenhou ao longo da sua longa e impressionante carreira política. Seria difícil descrever em poucas palavras o seu percurso. A globalização da economia é um dos temas sobre o qual se tem debruçado e por isso temos hoje a honra de o ouvir neste ciclo de conferências de Braga e Europa. Camarada Almeida Santos, o nosso muito obrigada pela sua presença. Passo agora a palavra ao camarada Sousa Fernandes, dando assim início à conferência Braga e Europa, Desafios e Convergências. Braga merece liderar o PS. Desenvolver o tema, portanto, eu vou ser muito breve, mas eu queria fazer apenas uns breves apontamentos. Primeiro, pela alegria, pela satisfação e pela honra que sinto pessoalmente, desde que todos nós sentimos, os que apoiamos a candidatura do Dr. António Braga, a presença do nosso camarada Almeida Santos, aqui hoje, porque ele constitui uma das figuras emblemáticas do Partido Socialista. Eu recordo que o Dr. Almeida Santos e o Marcos Soares são duas pessoas que nós temos sempre presentes e que nos recordam não só um tempo de lutas e de antes do 25 de Abril, mas depois todo esse trabalho que fizeram para construir o Portugal democrático. E, portanto, para nós são sempre uma referência incontornável. Dr. Almeida Santos, eu acho que a sua presença aqui hoje para nós é realmente uma honra e é algo que nós sentimos como profundamente gratificante e como um estímulo para nós também continuarmos a fazer um trabalho que seus princípios. E é isso que eu queria, as minhas palavras, agradecer a sua presença aqui nesse sentido. A outras palavras é para apenas enquadrar, de alguma maneira, porque é que hoje vamos entrar num debate sobre Braga, Europa e os desafios que se nos põem no fundo, a Europa à nossa cidade, e porque é que esta candidatura do Dr. Braga quer assumir também isso como um dos temas
do seu debate atual e sabemos que será com certeza uma das temáticas que estará presente depois na sua atuação, como todos esperamos, como Presidente da Câmara de Braga. Eu acho que nós temos inaugurado um novo ciclo nesta cidade. E esse novo ciclo tem que ser inaugurado com também uma renovação de projetos. Aliás, eu acho que os partidos socialistas estão neste momento, todos eles, com a necessidade de fazer uma renovação dos seus próprios projetos. Mas nós também estamos com essa necessidade de fazer em Braga. Nós temos de substituir a candidatura, temos de arranjar uma sessão a uma candidatura que deixou uma marca indelével na cidade de Braga, que foi o trabalho do Presidente Mesquita Machado. E, portanto, essa marca que realmente nós todos assumimos como património valioso da cidade, não pode ser substituído apenas pela substituição de uma pessoa. Mas tem que ser, sobretudo, continuado pela apresentação de um projeto. Um projeto que responda hoje aos desafios do século XXI e que são naturalmente diferentes dos desafios que foram no início da nossa democracia e no momento em que as carências deste conceito eram importantes. Como eram todas carências? E, portanto, aquele trabalho de construção de base, de infraestruturas básicas, de serviços básicos, de instalação daqueles equipamentos que eram fundamentais para uma vida minimamente digna, foi esse trabalho, sobretudo o trabalho feito nestes anos passados sobre a gerência dos instituições. Nós agora começamos a ter outros desafios, porque esses já têm alguma resposta. Continua a haver necessidades de resposta. E é por esses outros desafios que esta candidatura do Dr. António Braga se apresenta. Ele apresenta-se realmente com um projeto. E como disse ali a Catarina, este projeto tem várias vertentes. Vertentes que foram debatidas em grupo, estão aqui, aqui nesta fila da frente, sobretudo, mas todos aqueles que construíram todo um programa e um projeto e uma moção que é a base da candidatura do Dr. António Braga. E que ele assumiu como, efetivamente, uma perspectiva nova para podermos fazer com que a cidade, que até agora foi sempre gerida pelo Partido Socialista e bem gerida, continua a ser. E continua a ser, eu penso que pode ser mesmo uma cidade, nesse aspecto, modelada para o país, como já foi passado. Eu também só queria recordar que o Distrito de Braga foi sempre um distrito que, apesar das imagens, por vezes, conservadoras que se distribuíam por fora, e até uma certas imagens ligadas a uma certa visão clerical, etc., de facto, nós temos visto constatações que o Distrito de Braga é o distrito onde o Partido Socialista tem uma sólida inclinação, que sempre teve esses anos todos. Mostra, portanto, que esta cidade e a Polícia de Braga está aberta sempre às ideias abertas, progressivas e inovadoras. E é isso exatamente o que a candidatura do Dr. António Braga pretende fazer. E, portanto, a temática que hoje vamos aqui debater insere-se nesses temas, numa cidade que não pretende apenas ficar em debates caseiros ou em questões locais, mas que sabe que também a globalização, a Europa e o mundo também estão presentes e que nós temos que ter um olhar aberto para essa globalização e saber como é que nos devemos situar perante ela. É isso, portanto, no fundo, a temática que hoje aqui nos traz e cuja presença da Dra. Maria Santos vai, com certeza, ajudar a descobrir os caminhos e, por isso, também quero agradecer, por causa da temática, por ter vindo aqui e ter vindo também ajudar a dar consistência a uma candidatura que nós sabemos que é o melhor projeto que se pode apresentar para esta cidade. Este é um dia muito especial. É o dia 13, é uma sexta-feira, mas é um dia muito especial. Evidentemente quero agradecer ao Dr. Almeida Santos, meu querido amigo há muitos anos, o facto de ter aceito o convite para estar aqui hoje a refletir connosco, em conjunto, sobre uma temática muito importante e a que nós queremos dar uma distinção especial, acrescentando cosmopolitismo à cidade e ao Conselho de Braga. O Dr. Almeida Santos está apresentado por ele próprio, não precisa de mais nenhum adjetivo, basta dizer Almeida Santos. Toda a gente identifica uma personagem
das mais marcantes da democracia portuguesa e no antes da democracia, com uma luta e empenho extraordinário na sua qualidade de advogado e cidadão, militante, desde Coimbra, onde se formou, até Moçambique, por onde passou o largo fim da sua vida. E eu queria sublinhar a sua presença aqui nessa perspectiva e homenageá-lo ao mesmo tempo, uma amizade que é recíproca, como sei. Agradecer-lhe primeiramente o facto de ser disponibilizado a vir aqui hoje e refletir connosco este tema muito importante. O Dr. Almeida Santos é uma pessoa que tem um pensamento, não é apenas um político, daqueles que operativamente vão labutando num contexto e no outro, tem um pensamento estruturado. Como ele disse, escreve-o além do mais. Corre o risco de deixar escrito, porque depois quem escreve não pode voltar atrás. Quem diz não pode dizer que disse bem assim. Ele escreve, compromete-se. É um compromisso para o futuro, com a história, com ele próprio. E eu queria sublinhar que a presença dele aqui é um orgulho particular para nós todos. Para mim, é muito importante também o estilo da sua presença, da sua inteligência, da iluminação que faz quando aborda os diferentes temas. E ele é talvez um dos pioneiros em que colocou a questão da globalização nos seus justos tempos, das suas mais-valias e das dificuldades que trazia ou traz à vida das pessoas, aos países, à desregulação que se acrescentou, nomeadamente pela subtração de regras do poder económico relativamente ao poder político, em que houve um descaimento importante da vertente política na condução das próprias condições ao funcionamento da economia ou das economias. Com isso, a interdependência que a globalização acrescenta. Hoje, como ele diz, o dinheiro não tem passaporte, não precisa de visto, circula entre todos os países, em todas as condições, e isso acrescenta dificuldades de regulação. E provavelmente é em função disso, como ele também sublinha, sem conhecer as causas que nos trouxeram aqui, provavelmente teremos dificuldades em encontrar respostas para eles. Mas, como eu dizia, hoje é um dia importante, agradecendo a presença do Almeida Santos, naturalmente, de novo. É um dia muito importante porque no Parlamento votaram-se hoje duas leis, acabam por ser leis, que é a chamada Lei de Extinção de Freguesias, a que o Governo gosta de chamar de forma administrativa, mas que não é, e que eu tive hoje o prazer de votar contra, no sentido do prazer político em que alinhamos uma alternativa relativamente àquele projeto, e também a aprovação do chamado Pacto Orçamental, ou Tratado da União Europeia, e portanto é um dia muito especial. Alguns dirão, mas o que é que isso tem a ver com a nossa discussão? Tem muito a ver. Porque, primeiro, a mundivisão que está associada à proposta de revisão ou de extinção de freguesias é erradamente inserida no memorando e erradamente inserida na Europa. Só para dar uma nota, na Europa, designadamente em França, que é um bocadinho inspirador, ou noutros países, aquilo que comumente se designa de municípios não é a freguesia em Portugal. Isso é verdade que em França, praticamente territórios organizados como uma freguesia são municípios, não é como em Portugal. Há uma cultura, uma abordagem diferenciada. E a aceitação de uma posição extremada de redução do número de freguesias por via administrativa, sem cuidar de conhecer a cultura, o enquadramento, as tradições e a forma como a população desde quase sempre se organizou, e vejam a Igreja dá-nos sempre bons exemplos de que se organiza, nomeadamente através das suas paróquias, significa justamente que há uma leitura errada do que é a Europa e do que é Portugal no contexto de uma partilha de responsabilidades, para não dizer de soberanias, também na matéria da administração do território. Portanto, tem tudo a ver com esta visão cosmopolita que queremos integrar em Portugal e também na nossa cidade, no nosso concelho, e distinguirmos claramente aqueles que têm uma visão redutora, aparentemente transformadora e reformadora do nosso território, erradamente transformadora do nosso território. E foi isso hoje que tivemos ocasião também de reiterar no Parlamento, fundamentando que uma reforma administrativa não pode ser uma leitura de extinção de organizações, no caso de freguesias, mas tem que levar em conta competências, financiamento, enquadramento e só depois tirar as conclusões para eventualmente organizar o próprio território. Isso é que faz sentido. E começou-se ao contrário, inspirados numa leitura errada do que se passa na Europa, que não é justamente comparável relativamente ao nosso modelo em Portugal. E o tratado também tem muito a ver com Portugal, com a Europa, evidentemente, com a União Europeia e, sobretudo, com a zona euro. Tem a ver com esse conjunto de mecanismos de participação e de partilha de soberania. E a aprovação hoje do tratado, não sendo o tratado que a família socialista aprovaria na União Europeia, é o tratado possível e o tratado viável.
E como se discutiu muito esse tema, ainda recentemente dentro do partido, até no próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, o que é verdade é que não temos alternativa a este tratado, no imediato. E por isso o PS apresentou um ato adicional ao tratado para que fosse votado conjuntamente, no sentido de que ninguém baixasse os braços, nomeadamente Portugal, diante de um tratado que nos propõe apenas medidas de lado da austeridade, nos propõe apenas medidas e até algumas sanções, que aliás, convém dizer, não são novas. No nosso caso, já estão no debate de entendimento e em outros instrumentos anteriormente construídos, medidas de sanção aos países que incumpram com o déficit estimado e que se prevê justamente numa progressão e numa relação com a capacidade de envolvimento em dívida de cada país, na ordem dos 60% do seu produto interno, e, portanto, é uma regra que apenas vê o lado da austeridade, o lado das sanções, e não vê o lado do crescimento, nem o lado do favorecimento às condições de crescimento da economia e, por isso, do emprego e da sustentabilidade, evidentemente, do desenvolvimento. A Europa, desafios, convergências ou aspectos particulares de cooperação no contexto da União Europeia. E quando colocamos Braga no centro deste debate, justamente queremos sinalizar, como dizia o Dr. Sr. Fernandes, e bem, sinalizar uma perspectiva de colocação das temáticas da nossa cidade, do nosso concelho, ao nível local e regional, mas que tenham a implicância da cooperação transfronteiriça num projeto alargado europeu. Sobretudo, num domínio que não está aqui inscrito neste tratado, por isso é importante sublinhá-lo, na ideia da solidariedade ou daquilo que se chama o Estado Social, independentemente de como podemos chegar, em função das nossas dificuldades, a esse Estado Social ou à sua reforma no conjunto, garantindo o papel do Estado numa perspectiva, justamente, de criação de liberdade e igualdade. Como ainda hoje ouvíamos eu e o Dr. Almeida Santos, o professor Canutilho, liberdade e igualdade andam juntas, de mão dada. Não há liberdade sem igualdade e vice-versa. E é esse aspecto particular da construção da União Europeia e do modelo social europeu que nos distinguiu, nos distingue ainda hoje, de outros continentes e de zonas regionais do mundo, praticamente somos ímpar no mundo, por justamente definirmos um conjunto de atributos do Estado que aí se resguardam nas funções sociais. Evidentemente, como também sublinhou o Almeida Santos, quando desenhámos estes valores e construímos estes instrumentos, não havia crise, ou não se perspectivava um pano de fundo de crise económica resultante, em muitos aspectos, da desregulação, se não em todos, da desregulação do funcionamento da economia e das finanças, ou das financeiras, relativamente à especulação e à ocupação de espaços que são verdadeiramente criminosos. Por exemplo, é inaceitável que alguém possa, mesmo na relação com um país em dificuldade como é a Grécia, dizer que as pessoas têm que pagar juros de 100%. Eu diria mesmo que isso é quase crime, do ponto de vista moral, do ponto de vista social. Como é que alguém pode exigir juros de 100% a alguém? Há aqui uma questão colocada, justamente, numa bandeira de defesa de liberdade e de igualdade no conjunto da União Europeia, a que a revalorização do local, e por isso regressamos a Braga, é importante para fixar valores de solidariedade nas tais novas competências que defendemos para os municípios, e nomeadamente para o município de Braga, que mesmo que não estejam inscritas na lei como suas competências, nada os impede de poder fazer. E numa retaguarda de proteção à liberdade e à igualdade, poder conjugar benefícios, reorganizar o seu próprio orçamento e as suas capacidades para justamente fomentar instrumentos que garantam funcionamento de serviços sociais importantes para valorizar a ideia de solidariedade. Porque assim é que vale a pena viver em democracia, em liberdade e, evidentemente, com igualdade complexo nessa matéria. Agora, temos é que saber, justamente, valorizar também no contexto dos desafios que nos estão colocados, quer por esta crise, que é uma crise longa, dura, difícil, a mais longa, a mais difícil que conhecemos nas nossas vidas, não podemos esquecer isso, que sairemos dela provavelmente em 8, 10 anos. Quando eu digo sairemos dela, recuperaremos, porque mesmo as visões mais bondosas da União Europeia, ou alguns agentes da União Europeia, para não dizer países, olham para Portugal e dizem que Portugal provavelmente vai ter que fazer um reajustamento, isto é, um abaixamento das suas condições de vida, ao seu nível de vida, de 22%. Os mais bondosos, à volta de 20%. Aqueles que são mais ortodoxos e fanáticos da austeridade falam em 35%. E, portanto, estamos a ver o que isso significa. Em que o ordenado mínimo, por exemplo, como hoje sublinhava também o professor Canutilho, poderá vir para os 300 ou 200 euros, se houver esse abaixamento ou reajustamento. Então, temos que ter atenção a estes desafios e que são colocados no tempo imediato para 1 ou 2 mandatos no próprio município.
E por isso é que a reformulação das políticas que possam valorizar quer o crescimento do emprego pela componente social, mas em deflação, é muito difícil fazer crescimento de emprego, não podemos iludir-nos. E por isso é que os instrumentos públicos, nomeadamente os do município, têm que ser direcionados para favorecer nesse domínio não apenas parcerias de risco com empreendedores e jovens empreendedores, já o tenho dito muitas vezes. É importante que Braga, sendo a mais jovem ou das mais jovens cidades de Portugal e da Europa, e tendo por isso, por essa via aqui instalados, recursos extraordinários na área da formação, como é a Universidade do Minho e a Universidade Católica, é importante rentabilizar esses meios, ajudá-los à sua fixação e com eles correr o risco do empreendedorismo e, portanto, valorizar os jovens, que são aqueles que neste momento, tenho dito e insisto, os melhores ou os mais bem qualificados de quantos Portugal vai nascer e que se confrontam com uma taxa de desemprego extraordinariamente elevada em qualquer sentido e em qualquer comparação, quer histórica, quer presente. E perceber que temos uma dificuldade financeira concreta, económica de funcionamento, com a dívida que está alocada e, eventualmente, teremos que fazer recondicionamentos do funcionamento desses sistemas sociais. Não podemos iludir, mas fazê-los de modo a que nem se baixe a oferta que tem sido protegida para os portugueses e muito menos que alguém possa ter dificuldades de acesso aos benefícios que decorrem do sistema de saúde, mas sobretudo também do sistema educativo e do sistema de segurança social. São aspectos basilares que vale a pena apostar neles e vale a pena justamente reler as competências de um município como Braga ou outros e por isso valorizar o local nessa perspectiva em que se suporta e sustenta uma política dirigida a confortar socialmente aqueles que estão mais convalidos ou mais desguarnecidos e abandonados até pelas questões associadas ao desenvolvimento. Esta perspectiva é fundamental. Estes são os desafios que se colocam com mais emergência. Emprego, crescimento e matérias de ordem social. São os desafios imediatos e emergentes que se colocam quer na Europa, mas sobretudo em Portugal. E por isso as respostas nacionais têm sido muito entupidas com diversas leituras. Hoje temos um governo que tem uma agenda ideológica particularmente gravosa para o papel do Estado na sociedade. Temos que reconhecer, não há dúvida nenhuma, o que assistimos todos os dias, nomeadamente ainda agora, com medidas que são apresentadas de subtão, por exemplo, dizer que ninguém pode mais pedir a reforma antecipada e fazer uma lei de um dia para o outro, à rebelia de qualquer discussão, de qualquer diálogo, com qualquer concertação social. Mas estamos a falar que não é dinheiro sequer dos contribuintes, diretos líquidos, não é dinheiro dos impostos, não é dinheiro do Estado, é dinheiro de cada um que deu para a segurança social ao longo da sua vida, que tem um direito direto relacionado com... Não é uma expectativa, é um direito que resulta de ter descontado do seu vencimento, do seu ordenado, e agora ser impedido de poder reaver numa relação de reativação imunizatória do passado em qualquer momento da sua vida. Porque há estudos que permitem a antecipação da reforma, evidentemente, com prejuízos relativamente àquilo que poderia vir a ser a sua reforma final. E esses estudos estão feitos para garantir que também não há prejuízo, nomeadamente para a segurança social, e a pessoa é ressarcida do desconto ao longo da sua vida, numa proporção que está estudada, há uma equação científica, técnica, matemática, feita para garantir isso. Este é o exemplo claro que há aqui uma agenda de retirar estrategicamente alguns benefícios para debilitar uma zona social que já por si não é forte do ponto de vista económico e financeiro. São valores que aos socialistas, naturalmente, outros não acompanharão este raciocínio, mas que aos socialistas têm a ver com a forma como temos uma vista sobre o mundo e sobre a organização das comunidades e da sociedade portuguesa, nomeadamente. E por isso é que colocar estes desafios em cima da mesa ao nível local é revitalizar o próprio poder local e fazer com que o poder local não passe ao lado das questões que se colocam hoje em dia e que se possam passar para segundo plano aquilo que, aliás, já não é hoje urgência nem prioridade, felizmente, graças ao trabalho que foi feito ao longo destes 34 anos de governação, quer no município de Braga, quer em geral no poder autárquico, que foi construída a infraestrutura básica essencial, que está praticamente construída e que aí não há emergências, digamos assim. E por isso é possível reorientar orçamentos municipais para viabilizar quer políticas de cooperação e de risco com empreendedores e jovens empreendedores, quer também para suportar e estrategicamente confortar numa retaguarda a componente de segurança social e solidariedade. Estes, a nosso ver,
deste movimento que estamos aqui organizadamente a fazer viver dentro do Partido Socialista em Braga, com o objetivo de nos colocarmos aos eleitores com um projeto sólido, consistente, mas evidentemente aberto para receber novos contributos. São estes os grandes desafios que se nos colocam no imediato, com emergência, tendo em vista uma leitura de enquadramento europeu. Evidentemente que também conhecemos a Carta de Leipzig e conhecemos o que são os desafios colocados às cidades médias europeias, porque são o grosso das cidades na Europa, e qual é a definição de modalidade, de qualidade de vida, de governação ou de boa governação e de boa governança das próprias cidades nesse contexto. Sublinhamos isso como importante e Braga deu grandes passos nesse sentido. Hoje temos alguns equilíbrios que já estão conquistados e, portanto, recuperar o centro da cidade para, de novo, a população e, portanto, repovoando com a existência de serviços, de equipamentos que permitam às pessoas fluir de novo os centros urbanos, os centros mais intensos, sem descair de uma certa visão policentrada da organização da cidade, que é importante também valorizar esse domínio. Estava a referir justamente que a emergência que se nos coloca para os próximos anos, incluindo os próximos mandatos do município, tem a ver com a recuperação por novas competências destes valores ajusantes e a montante da convivência também europeia. Quero ser melhor, porque privamos sempre muito, viajamos juntos, convivemos muito proximamente, e eu tenho por ele uma grande admiração. E é por isso que estou aqui hoje. Eu acho que Braga fez uma boa escolha, o Partido Socialista de Braga fez uma boa escolha, e Braga também vai fazer uma boa escolha. Claro que não é fácil substituir o Peter Machado. Não é. Peter Machado foi um grande socialista e um grande presidente de Câmara. Suponho que é há 30 anos, ou perto disso, ou mais do que isso, 34 anos. Esse é que pode ser o defeito. Porque a tentação em política é muitas vezes mudar. E neste caso, mudar de pessoa também pode ser uma tentação. Pode ser. Já chega de socialistas, vamos agora experimentar. Simplesmente, nós temos bons aliados neste governo. Eu acho que o governo está a fazer o possível para que o Braga seja eleito, para que o Braga seja eleito para a Federação Socialista e para a Câmara Socialista de Braga. Mas queria dizer o seguinte, eu gosto muito de Braga. Braga é uma cidade das melhores e mais belas cidades que nós temos, com mais história que nenhuma outra, talvez até mais que Lisboa. Ou pelo menos tanto. Foi capital do nosso país, dos primórdios da nossa nacionalidade. E é uma cidade tão monumental e tão bonita que sempre que venho aqui é um regalo para os meus olhos. Portanto, a minha vinda hoje aqui é uma explicação. Eu gostava que o Braga ganhasse deste eu gostava muito que ganhasse. E eu estou preocupado. Se eles ganharem, estás à altura do desafio. A tua experiência é muito rica. Faltava no componente internacional em que tu ganhaste a Secretaria de Estado, andaste pela Europa, ou ouvir os diplomatas, que são quem conhece bem os problemas mundiais. Mas a verdade é que os próprios diplomatas correm um risco terrível. Vocês já viram que hoje os líderes políticos, os primeiros ministros dos países, os presidentes dos países, para falarem com os colegas de qualquer outro país, carregam um botão e falam com ele. E até o vêem, fotografam, podem conversar vendo-se um ao outro. É que, assim sendo, a mais-valia dos diplomatas até agora vai entrar em crise. Mas não tenho a menor dúvida sobre isso. Não tenho a menor dúvida. Porque o contacto pessoal é sempre mais rico do que o contacto através do intermediário. E a verdade é que os diplomatas, o seu papel, se vir desvalorizando já há alguns anos atrás, algumas décadas, acabaram por ser um pouco encurralados na organização dos jantares diplomáticos, na representação diplomática, mas no fundo o essencial do seu papel, que é representar o Estado, os contactos com os outros pontos, está hoje muito substituído pelo telemóvel. Muito substituído. Que venho publicando livros, já cometi o atrevimento de ter publicado 28, vejam só. E a partir de certa altura, desde muito cedo, primeiro preocupei-me necessariamente com a situação do país na fase da ditadura de Salazar e do Caetano. Foi um adversário terrível nele. Escrevi livros que foram proibidos e também mereceram-se. Eu devo dizer que se eu fosse o Salazar também ele está por lá, estou por lá.
Agora, a partir de certa altura, quando veio para aqui, era tão ocupado como legislador e como ministro que não tinha muito tempo para escrever livros. Mesmo assim, continuei a escrever um livro de vez em quando. E até hoje, ainda agora, publiquei mais dois de uma vez só, que não resolvem os problemas do mundo. Mas a verdade é que justificam, penso eu, não direi o preço, mas uma espreitadela de quem os compra. Ao menos uma espreitadela de quem os compra. E o que é que eu penso sobre o problema do nosso país e do mundo? Acho o seguinte, eu tive a sorte, ou tenho a sorte, neste momento, de ter vivido ainda a Guerra de Espanha. Vejam só, já li o jornal durante a Guerra de Espanha. Também comecei a ler muito cedo, e lia todos os dias o jornal, que o meu pai se via à tarde, ficava a ler, a Espanha, Franco, Amarelo, os generais, não sei o quê, avançava, recuava, tudo aquilo, e depois da Grande Guerra. Na Grande Guerra, não só já teve a informação da rádio, que nessa altura, o Hitler já beneficiou da rádio para poder dominar, digamos assim, a opinião pública alemã. Gritava, ouvia-se muito mal o que ele dizia, mas quem soubesse alemão sabia o que ele dizia, a verdade é. E ele conseguiu domesticar o povo alemão, que é um povo brilhantíssimo, é a pátria da filosofia, é a pátria da religião, é a pátria da cultura ocidental, mais que qualquer outro país, mais que qualquer país europeu. Mas a verdade é que às tantas caiu na asneira de gostar do Hitler. Uma coisa terrível, inexplicável, não tem explicação. Como é que aquele selvagem, que defendia as ideias mais abstrusas e mais odiantas, conseguiu dominar um povo tão brilhante como o povo alemão? Nunca hei de compreender isso. Nunca hei de compreender isso. Mas dominou. E esteve à beira das tantas, não se sabia quem é que ganhava a guerra. Não se sabia. Foi, felizmente, a frente russa, que ele podia ter evitado. Se ele não tem invadido a Rússia, erro que, aliás, já tinha sido cometido por Napoleão, não apenas no frio. Eu fui a São Petersburgo e admirei muito do museu. O museu que é o melhor do mundo, eu não entendo. Mas o que eu mais admirei foi o cemitério. O que é o cemitério de São Petersburgo? É o cemitério da maior batalha da guerra entre o Hitler e a União Soviética. Milhares de campas. É um silêncio, não se ouve nada, se uma mosca. E aquele silêncio, aquelas campas silenciosas, porquê? Porque os russos lutavam com os alemães quase sem armas, ou com armas muito desvalorizadas em relação às armas alemãs. Portanto, do lado da Rússia esteve a coragem, do lado dos alemães teve o armamento. E aquela batalha foi decisiva para a derrota do Hitler. E fiquei muito comovido com aquele heroísmo do povo russo. Naquele cemitério é a coisa mais impressionante que posso imaginar. Um soldado que dá uns passos para um lado e para o outro, mas não se ouve o ruído dos passos. Não se ouve nada, nenhum ruído, silêncio total. E então aquilo através disto, quilómetros, não são metros, são quilómetros. Aquele é o monumento do heroísmo soviético na luta contra o Hitler. E então, o Hitler lá conseguiu ser dominado, e bem dominado, felizmente, mas houve momentos em que a derrota não se sabia para que lado pendia. Não se sabia, sobretudo a batalha de Paris, etc. Eu vivi esse tempo. E vivi, sobretudo, as dificuldades alimentares dos campos da guerra. Nós tínhamos poucos alimentos, sobretudo os importados, o suco, o arroz, era tudo racionado. E para ter um bocadinho de açúcar e um bocadinho de arroz era preciso estar às 5 horas da manhã, mal rompia amanhã, na praça, ou no sítio onde se vendiam aqueles produtos, para poder ter uma partezinha suficiente para irmos alimentando as nossas necessidades. Foi um tempo terrível. De tal maneira que os estudantes, nessa altura da minha república, eu não estava ainda nessa república, depois fui para lá. Nós vivíamos ao lado da casa do professor Lacerda, onde que estava a trabalhar enquanto se vê. Era só saltar o muro, tirar o galinheiro, tirar lá do galinheiro. Então nós íamos todos os anos lá. E eles então foram também no tempo da guerra e ao mesmo tempo viram um coelho e trouxeram o coelho. E então, quando chegaram a casa, viram que o coelho era só osso.
Madrid, não havia comida para eles, não havia comida. Então foram lá pôr outra vez o coelho, com o traidor ao pescoço, e dizia assim: farto do racionamento, comigo a lindas, assinado, foi. Dizia ele: quando chega a cereja, começam a cereja, já ninguém morre. Eu já não tenho trabalho. Era uma cereja que alimentava aquela gente, porque havia cerejeiras pelos caminhos, etc. Era um tempo terrível. Eu lembro-me disso, eu tenho memória disso. Quando às vezes nos queixamos do tempo de hoje, eu digo assim: pois é, vocês não viveram o tempo que eu vivi na aldeia da Serra de Estrela, onde não havia um burro, nenhum cavalo, muito menos um cavalo ou um macho. Não havia comida para eles. Então, e era rico, era caro. Comprar um macho era uma coisa caríssima. Só quem é que tinha os machos? Eram os médicos. Lá iam em cima deles, porque nessa altura era o médico que se deslocava para o doente e era o doente que se deslocava para o médico como hoje. Era tudo às costas do homem ou à cabeça da mulher. As mulheres faziam equilíbrios prodigiosos, porque já não seguravam o cesto que levavam à cabeça. Tinha uma rodilha na cabeça, punha o cesto e punha em equilíbrio. Por favor, é claro que arranjavam hérnias na velhice, quem é que não tinha uma hérnia na coluna? Claro, no pescoço, para baixo do pescoço. Faz toda a gente. Por outro lado, desconheciam-se algumas doenças nessa altura. A saúde era mais frágil, porque não se conhecia a diabetes. Morria-se de diabetes sem saber porquê. Às vezes a comer doce. Não sabia porquê que se tinha diabetes, morria. Outra coisa era a gota. E aquela carne de porco era inimiga da gota, comiam carne de porco, toda a gente tinha o seu porco, na verdade, e morriam de gota, sem fazerem a menor ideia do que é que morriam. Mas, enfim, era um tempo terrível. Portanto, quando hoje nos sentimos infelizes, eu lembro muitas vezes esse tempo para dizer, nessa altura, o português era muito mais infeliz do que é hoje. Mesmo com esta crise atual, se tomarmos em conta os auxílios do Estado, a população que hoje é muito mais feliz do que era na altura. Primeiro, muito menos sacrificada no esforço físico. Deixou de trabalhar no campo, deixou de trabalhar no mar, entraram numa vilegiatura muito cómoda, porque ir envelhecendo devagar, mas sem verdadeiro esforço físico. Não há emprego. Nessa altura, havia emprego, mas era para matar a fome. Hoje, não é só para matar a fome que há emprego, tem muitas outras razões, é tempo para os filhos, etc. Vamos relativamente a esse tempo. Mas não chega, isso não chega. Agora vamos lá ver o seguinte. Quando é que eu acho que as coisas começaram a complicar-se? Problemas que hoje temos surgiram quando? Surgiram quando, depois da guerra, de seguir a grande guerra, as grandes guerras provocam sempre grandes evoluções tecnológicas e até às vezes sociológicas. Mas na altura, depois dessa guerra, que foi uma guerra enorme, as novas tecnologias explodiram. Invenções terríveis para facilitar a vida. Portanto, o esforço humano foi substituído pelos primeiros robôs, pelas primeiras máquinas. A energia elétrica generalizou-se um pouco e facilitou a vida. Não havia, anteriormente, só Deus, só não é que movia montanhas, só Deus é que movia montanhas. A partir da Grande Guerra, máquinas moveram montanha. Portanto, a vida começou a ser outra. Começou a ser outra de tal maneira. Eu vou-vos dizer uma coisa. No meu quinto ano do liceu, em 1950, da universidade, quando me formei, a população do mundo atingiu o segundo bilhão. Em 1950, éramos 2 milhões de seres humanos sobre a Terra. A partir dali, esse segundo bilhão tinha demorado 100 anos a fazer. Portanto, em 1850. Em 1950, mais de 1 bilhão. Nós festejamos isso, estupidamente. Se fosse hoje, eu não festejava nada. Mas festejamos isso. Pois bem, a partir dali, sem que ninguém tenha feito uma reflexão de pânico, de preocupação, a população do mundo começou a crescer à razão de 1 bilhão em cada 10 anos. Em cada 10 anos. Não em cada 100. Em cada 10. As pessoas acreditam que nem houve nenhum político, nenhum pensador, nenhum escritor que fizesse essa reflexão elementar. Não é possível.
alimentos para mais 1 bilhão em cada 10 anos, não é possível. Vestuário, habitação, transporte, educação, saúde, tudo isso para mais 1 bilhão em cada 10 anos, não é possível. Ninguém pensou nisso. E hoje já estamos em 7 bilhões. 7 bilhões. E vamos continuar a crescer, agora são 800 milhões, 900 milhões, ainda estamos quase na base de 1 bilhão em cada 10 anos. Entretanto, o problema básico, não haver possibilidade de satisfazer necessidades de mais 1 bilhão em cada 10 anos, multiplicou-se por 10. Portanto, alguém se pode ter o direito de se espantar que hoje não haja comida para toda a população do mundo, que não haja vestuário para toda a população do mundo, que não haja remédios, nem educação, nem habitação para toda a população do mundo. Ninguém tem o direito de se admirar. Tem que se admirar com a sua própria imprevisão, senão com a sua própria estupidez. Mas é assim, meus queridos. E continuamos. E continuamos porquê? Não é porque agora falta inteligência para compreender isso e até para encontrar soluções para isso. Não. É por uma razão elementar. É que as novas tecnologias, não se esqueçam que quando eu me formei lá em Coimbra, li um livro de Genesia, foi o Admirável Mundo Novo do Axel, que dizia coisas incríveis que ainda não tinha a certeza que seriam possíveis, e ele já as anunciava. Ele era meio cientista, meio escritor, e anunciou a fertilização in vitro, depois veio mais tarde, e outras coisas que ele anunciou ao Admirável Mundo Novo. Depois vocês sabem que o Huxley, já perto da morte, 80 e tal anos, deixou esta frase que me impressionou muito, cito muitas vezes. Diz: eu chego à conclusão de que as novas tecnologias não fizeram mais do que fazer o mundo andar para trás. Não é bem assim, mas há alguma verdade nisto. Há alguma verdade nisto. Porque nós não fomos capazes de aproveitar as novas tecnologias a favor do ser humano. Sozinhos, sem o controle do poder político que houve antes da globalização económica, eles não conseguem controlar a situação. Porquê? A maior crise até agora, esta pode ser a maior, ou pelo menos é a segunda, foi a crise de 1929 do século passado. Felizmente encontrou um político que foi um gênio, foi o Roosevelt. O Roosevelt estava à frente da América, a América ainda era colosso económico, hoje já não é. E ele consultou o Keynes. O Keynes era o maior economista da época e talvez de sempre. Ainda hoje, muita gente, entre os quais eu próprio, considera o Keynes foi o maior economista de sempre. E ele disse: criou o seu conselho. E o Keynes disse assim: obras públicas, Sr. Presidente. Ele disse: obras públicas são caríssimas. Pois são, não são empresas. E fazem crescer a economia. E o que o senhor precisa é resolver o problema económico, não outra coisa. Deixa lá agora, a dívida da América é só rodar a máquina e você faz as notas que quer. Ainda hoje, nós infelizmente ainda não chegámos a isso na União Europeia, mas temos que chegar. O que é que a Inglaterra faz notas quando a rodar a máquina? A Rússia, a China, o Japão, a Índia e a União Europeia, que é a maior que eles todos, não pode rodar a máquina para fazer notas. Porquê? Ninguém me explica. Eu não sou economista, mas o Burro também não, inclusivamente, deixou de se falar na crise. Quando este governo tomou conta, a crise acabou. Não houve crise nenhuma. Sócrates é que resolveu, criou os problemas todos que agora tem que resolver. E eu digo assim: pois, o Sócrates também criou os problemas na Espanha, e na América, e na Holanda, e na Bélgica, e na Irlanda. Toda a parte. Fartou-se de criar problema nesses países todos. Bom, portanto, isto para dizer o seguinte: temos hoje um problema complicado. Porque as crises são cíclicas, como disse há pouco. E se controlarmos esta, daqui a 10 anos temos outra. Provavelmente mais grave. Elas às vezes com o tempo agravam e não desagravam. Mas há uma coisa engraçada que eu vos queria dizer. Não só o atual governo deixou de falar na crise, como está a resolver a crise com o pelo do mesmo cão. O que é que eu quero dizer com o pelo do mesmo cão?
quer dizer, pelos mesmos meios que criaram a crise. Porque não sei se já repararam que ninguém faz uma pergunta elementar. Porquê é que surgiu esta crise? Quem é o culpado desta crise? Há um fato, um conjunto de fatos, ou um conjunto de pessoas que são culpadas desta crise. Fizeram o que não deviam ter feito, ou não fizeram o que deviam ter feito. Ninguém com este problema. E não porquê? Porque o poder económico e financeiro manda na comunicação social. E a administração recebe ordem a mais contratos desses, não convém que saia, etc. E ninguém discute quem foi o culpado da crise, nem o que foi a razão de ser da crise. Portanto, não estamos preparados, nem estaremos para evitar a crise da próxima crise daqui a 10 anos. Já há mais de 30 anos, que as 30, 40 anos, que as crises vão ser cíclicas de 10 em 10 anos, não tão graves como esta, mas crises, inclusive as falências de banco. E, portanto, nós estamos condenados a não saber evitar a próxima crise, porque o poder económico e financeiro que as criou não quer que saibam que se mexam nisso. Eles ainda hoje defendem o Adam Smith. O Adam Smith é que está na origem de tudo isto. É um Deus da economia, que um dia inventou que há uma harmonia natural. Não precisam fazer nada. A economia, por si própria, cria equilíbrios naturais. Procura e oferta equilíbrios. Não vale a pena mexer nisso. Deixam a economia agir. Ainda hoje, os economistas não querem que se mexa no modelo económico. Identificamos as causas desta crise, as crises cíclicas que temos tido, e quem é o culpado delas, ou quem foi o culpado delas, ou nós não evitaremos a repetição delas nos próximos anos. E nada garante que a repetição não seja mais grave que esta. E de gravidade em gravidade, no fim já não há solução. E o mundo está condenado mesmo a deixar que os ricos sejam cada vez mais ricos, mas em menor número, e que os pobres sejam cada vez mais pobres, mas em maior número. O número de pobres explode, e não é só o número de pobres que explode no mundo. Há mais explosões. A começar pela circunstância de termos, hoje, já, como disse há pouco, 7 milhões de seres humanos. Ao crescer tudo, à razão de mais de 800, 900 milhões por década. Ora bem, eu não sei se um dia se trava isto. Se travar como? Até vos vou dizer mais. Eu já não estarei cá. Mas se um dia a ciência fizer aquilo que promete fazer, é identificar o gene do envelhecimento do nosso ADN e manipular o gene do envelhecimento, desvitalizando, nós podemos viver 200 anos, 300 anos, 400 anos. E então a população deixa de crescer aritmeticamente, moderadamente, e passa a crescer geometricamente. Depois comemos uns aos outros. Eu digo, o raciocínio. E a minha experiência diz-me o quê? Porquê é que o país está, em certa medida, tão mal como está? Também está bem noutros aspectos. Nunca tivemos as estradas que temos hoje. Nunca tivemos as instituições universitárias que temos hoje. Nunca tivemos as energias paralelas que temos hoje. Temos muita coisa. Muito. Agora, porquê é que a economia está tão mal? Apesar de tudo, a exportação ainda nos dá algumas alegrias. A verdade é essa. Não só a Braga, mas as cidades portuguesas. Por uma razão simples que nós abandonamos o nosso minifúndio e não o substituímos por nada. E também abandonamos o nosso mar. Somos riquíssimos em mar e riquíssimos em minifúndio. Está tudo certo. Porquê? Porque com as facilidades que Portugal passou a ter, o auxílio da União Europeia, os auxílios da União Europeia, nos permitiu lançar políticas sociais que não foram nada baratas, nem são nada baratas. Apesar de todas as pessoas foram recebendo o equivalente àquilo que recebiam quando cavavam o seu próprio ar. As pessoas cavavam a terra, as suas batatas, os seus feijões, o seu porco, o seu galinheiro, a sua colheira, fome não tinham. Sobretudo os que tinham uma folhinha de cultura, nem todos tinham. Mas tudo isso está hoje deserto. Tudo deserto. Não, aqui no norte não tanto, mas nas beiras, lá para baixo está tudo completamente deserto.
era preciso inventar uma nova forma de revalorizar o minifúndio. E eu acho que a maneira, talvez, de fazer, é capaz de haver outras, era pedir às pessoas que hoje são titulares daquelas folhas de cultura, das quais não recebem nada, que até já se esqueceram que são donos dela. Apenas se limitam a pagar um pequeno imposto imobiliário. Era dizer assim, se você ceder isso para eu pôr uma cooperativa a explorar a sua folha de minifúndio, eu pago o imposto. As pessoas esquecem o imposto. Ou perdoo o imposto. Não é pago, perdoo o imposto. E quando o senhor quiser recuperar, a terra é sua. Volta a devolver, desde que o senhor pague a benfeitoria que ele lá tiver feito. E então, todas aquelas folhas de cultura que deixam de ser pedacinhos milimétricos isolados, passam a ser uma grande folha de cultura somada. Se formos para uma cultura que não implica continuidade, por exemplo, Oliveira. Oliveira é um marco sagrado. O nosso azeite é dos melhores do mundo. À procura de azeites de todo o mundo. A Oliveira não quer mais nada senão uma poda de 4 em 4 anos. Se nós plantarmos o minifúndio de Oliveira, produzirmos grandes quantidades de azeite, precisamos também de mais lagado, etc. Nós queríamos uma riqueza enorme. Mas se em vez de formos para as laranjas, onde as laranjas são doces, ou formos para os diospírios, onde os diospírios produzem bem, ou formos para as flores, onde as flores se desenvolvem bem. Há tanta coisa para o mercado mundial que hoje leva de avião os nossos produtos para toda a parte. Eu, quando de manhã tomo um pequeno almoço e como uma ameixa, como uma rodelazinha, a dizer que veio do Chile, eu fico fulo. Temos mesmo que comer ameixas do Chile. Não podemos ter fruta. Nossa. Então o pera rocha, em vez de ser só ali de uma região perto de Lisboa, não pode ser noutra região. E a maçã camoesa, que é a maçã melhor do mundo, que tem procura em toda a parte, que é a maçã brava do nosso país, começou por ser espontânea. Na minha aldeia havia macieiras bravas que ninguém se viu, ninguém plantou. Espontânea. Alguém comeu lá uma maçã, deixou cair uma semente, saiu a árvore. Nós temos, segundo, porque é que não pescamos? Deixámos de pescar praticamente. E porquê? Porque as facilidades de atingir a comidazinha necessária dispensou do esforço do mar, que é sempre um esforço penoso, penosíssimo. Mas porquê é que hoje os pescadores, que eram pescadores, que ao baixo do mar deixaram de pescar? Não tem o barco. Talvez o Estado devesse dar o barco, quer dizer, dar nada. Mas facultar o barco, dizer, você vai pagar este barco, devolvendo ao Estado 5%, 10%, 3%, por se entender, de cada produto de falha da sua pesca. E ao fim de 3, 4, 5, 10 anos, o barco vai ter seu. Acha que não havia muita gente que hoje fosse outra vez para o mar e que não escusavam de importar o peixe que importamos, que é melhor do que aquele que importamos, inclusive em sabor, etc. Acho que há soluções, sinceramente. Quanto mais não fosse flor, o norte aqui é um paraíso para as flores. Produzimos flores e mandamos de avião para toda a Europa, compram caríssimo. Falta de iniciativa, e falta de apoio do Estado. Para quem quer fazer isso, tem um primeiro auxílio económico para depois poder rentabilizar aquilo que vai fazer.